Boa tarde a todos. É com muito prazer que estamos aqui hoje para assistir uma palestra muito importante, muito interessante a respeito de jovens. Os jovens de antes e o jovem de hoje. Se você tem filhos, netos, você às vezes se pergunta por que certas coisas acontecem, certas falas, né? Quando vocês estão na mesa, jantando, almoçando, o que tipo de conversa rola com os jovens, né? Hoje em dia a gente sabe que o jovem está muito ligado com esse instrumento que é o celular, as mídias, a internet. Então, vamos descobrir, através de todo o conhecimento que a doutora Bianca Ataide vai nos passar hoje. Ela é psicóloga e entende bem do assunto. Doutora, muito bem-vinda a essa palestra. Eu lhe passo o microfone. Muito obrigada, Mirelle, pelo convite, viu, querida? Vamos lá, gente. Boa tarde. Eu vou compartilhar aqui que eu fiz um slide, pelo menos para pequeno, pelo menos para alguns tópicos, a gente não deixar de abordar. Ele está aparecendo aí para vocês? Não, né? Não, ainda não. É só clicar na parte de baixo para fazer o share, É, que eu já tinha liberado para você. Está liberado. sim, aquela hora foi. Eu costumo usar muito O Instagram. não, o Google Meet, né, Ah, para mas apresentação. é só clicar. Pronto, agora vai. Agora, onde está a sua apresentação? É. Já está Sendo que eu aqui. acho que Você vai ter que clicar nela para ela abrir a tela toda. Lá em cima. não está É, indo. você Cadê? tentou em Tá, cima. ok. Foi agora, né? Deixa eu ver. Não, ela tá só um pedacinho da tela. Se você clicar lá em cima, no topo, onde tem o quadrado para você aumentar a tela, ela vai. Mas para mim não aparece. Ah, Eu entendi. botei já no para aumentar. Ah, tá. Bom, mas dá para ver, não tem problema. Pode continuar, doutora. Bom, vamos lá, pessoal. É, eu achei muito interessante, né, esse convite da Mirelle, agradeço muito. E eu quis colocar isso, né, jovens de antes e de hoje, os prós e os contras, né, porque Uhum, tem prós e tem contras também, né. com E certeza. antes disso, eu queria falar um pouquinho das gerações, né, que são várias gerações que estamos, né? Porque hoje nós estamos fazendo essa divisão. Antigamente não era feito isso, né? Hoje a gente está fazendo essa divisão, a psicologia, a sociologia, devido, inclusive, aos conflitos geracionais, né? Então, tem os baby boomers, né? Da fase da minha mãe, a geração X, eu, né, nasci em 1976, os milênios, né, a geração Z. A minha filha é da Y, né, ela nasceu em 95 e cada uma tem suas características, né? Agora nós estamos na alfa, né, que é muito pouco falada. Cada geração tem as suas características e prós e contras, né?
e algumas coisas que mudaram com o tempo, né? A tecnologia e as redes sociais. Primeiro, nem havia tecnologia, depois começou a existir. E hoje ela domina a gente, se a gente permitir. Se a gente permitir, não é a gente que domina, ele que manda na gente, né? Eles são feitos para isso, né? Porque o ser humano, ele é muito previsível e controlável, né? Se ele estiver, sabe, sem preparo, né? A escola, né? Hoje em dia a gente vê violência com os professores e tal, né? Anti-autoridade, pouco valor à experiência, né? As relações familiares, que antes havia uma hierarquia, né? E quando eu falo hierarquia, não é só a função, né? Porque, por exemplo, um pai que abusa, né, que tem alcoolismo e não se trata, né? Eu não estou falando, ele vai ter que autoridade, né? A autoridade se dá pelo exemplo, né? Não pela figura só de pai, né? Então, isso também eu acho que foi uma parte boa que aconteceu, né? Isso está sendo mais questionado. Não é porque é pai e mãe que a gente tem que aceitar tudo calado, né? Tem até um livro que fala isso, né? Nem toda mãe é boa, né? Infelizmente, né? A gente vê casos. Eu trabalhei muito tempo em clínicas psiquiátricas, né? E vi as coisas que me contavam. Era difícil até acreditar, né? Que uma mãe fazia Uhum, aquilo. Mas no caso, ali são casos extremos, né? De que psicopatia, né? E etc. uhum, O estilo de vida sa- e saúde mental. Eu acho que agora nós estamos falando disso, né? uhum, Depressão está deixando de ser frescura, está sendo vista como uma doença, uhum, os transtornos psiquiátricos, o transtorno de ansiedade, que é diferente de ansiedade. A ansiedade é uhum, uma coisa positiva, né? Se eu não uhum, tiver nenhuma ansiedade, eu vou ser atropelada quando uhum, estiver vindo um carro, né? Eu preciso da ansiedade. Aqui a gente está falando do transtorno de ansiedade, né? Que é algo uhum, que causa prejuízo e sofrimento para a pessoa, né? uhum. E aí o antes e depois, né? Eu tenho uma pergunta, se eu posso. Uma Claro, coisa que eu observo, por exemplo, na época que eu casei, eu tinha acabado de fazer 21 anos e esperei um ano e meio antes de engravidar. Acredito que naquela época muitos casais tinham filhos com pouca idade, coisas que nos últimos, vamos dizer, 20 anos, talvez, a mulher, como ela trabalha fora, ela deixou de querer ter prioridade de ter filho logo que casa, e ela procura ter filho mais para frente, com uma idade mais avançada. Será que isso pode haver também algum lado danoso no relacionamento, pais e filhos? Será que isso existe? eu acredito que sim, Mirelle. Eu acredito que isso faz muita diferença. Eu vejo pelo meu caso, né? Pela minha própria experiência pessoal. Eu Hum, vim de uma família conservadora, né? Meu pai era muito castrador, era uma pessoa muito boa, rígido. é, mas ao mesmo tempo ele era comigo assim. Uhum, E com meu irmão, não, né? Pelo fato dele ser homem, apesar dele ter 2 anos a menos que eu. hum, E eu vejo na vida adulta, hoje não, isso tudo está trabalhado, uhum, né? Isso passou. Até porque o meu pai deu o que ele tinha para dar, né? A gente tem que uhum. aprender a perdoar os nossos pais, né? Foi isso que ele aprendeu, O ensinamento que ele né? recebeu dos pais dele, dos Exatamente, não vem com avós. manual, né? É. Mas aí eu percebi isso se refletir na minha vida adulta com baixa autoestima,
com hum, insegurança, e o meu irmão já não. Foi uhum, bem seguro. Eu não, tive que ir para terapia, tive que me trabalhar, uhum, nossa, fiz muita coisa, né? uhum. Bastante coisa. Fui para grupo anônimo, que eu vou falar um pouquinho depois. Então, e aí eu tive a Bruna, adolescente. Eu fiquei grávida aos 17 anos. E eu Bem casei nova. grávida, né? Na minha época já foi aquilo um auê, né? Minha mãe Uhum, chorou, ficou arrasada, né? Eu casei na igreja, né? Minha família quis fazer o casamento, enfim. Eu cresci como irmã mais velha da Bruna, né? E depois eu fui me trabalhando como mãe. A minha mãe, hoje eu também tenho bem trabalhado isso, né? Mas É, por um pela longo pouca tempo eu carreguei. diferença de idade entre É, ela e você. É, isso. você não Eu, tinha eu, chegado, vamos eu, dizer assim, à maturidade com suficiente, certeza. né? Que Eu isso era bem imatura. E vem eu com vejo a a minha idade. filha madura Hum, hoje, né? Mas eu vejo que isso faz sim toda a diferença, porque a minha é, filha não é minha amiguinha, né? Ela é minha filha, é, né? é, Mas eu preciso ter uma escuta acolhedora também dela, que a hum, nossa tendência, eu percebo, que é eu desqualificar o outro e ele me desqualificar, né? uhum, É, em família acontece muito isso. Eu fiz até um vídeo sobre isso, chamado lixo emocional, né? hum, Porque com a minha família eu não reservo melhor. E para os desconhecidos eu estou sempre rindo, dando hum. bom dia, educada, né? É, Fale, querida. eu acho que uma outra coisa que eu queria, se você puder falar, por exemplo, quando casais se separam e aí o pai já tem um novo relacionamento, como é o relacionamento com os filhos do primeiro casamento em relação a filhos fora, quer dizer, que não são dela, da segunda esposa, né? Esse Uhum. relacionamento também cria, Uhum. às vezes, Sim. desestabilidades, né, de relacionamento, principalmente se ela também já tem filhos de um casamento anterior, né? Então, É. Até, Mirelle, na psicologia escolar, agora os livros, né? uhum, Vem totalmente diferente. Eles vêm assim, né? Vem com vários tipos de família, pai, mãe, filho, né? Com a homossexualidade que hoje em dia está mais aberta a duas mães com um uhum, filho com duas mães, e duas mães entre aspas, né? Que é, são a esposa atual do marido uhum, e a mãe biológica com dois pais, né? Porque é, isso é necessário. Eu trabalho com terapia de casal, né? E terapia uhum, familiar também. E eu percebo assim, né? Toda família é um sistema, né? E como sim, todo sistema, quando um muda, todos mudam, né? Mudam, né? Afetam todos os outros. é, E a gente trabalha muito isso, assim, do relacionamento não ser fusionado, né? uhum, A gente ter a nossa identidade, a gente não perder a identidade. E isso é muito difícil realmente, né? Como que é isso, né? Agora minha mãe está com um namorado novo e está uhum, frequentando a minha casa, né? Como que é isso? E tem que se colocar limites, barreiras, a gente tem que ver muito bem quem é a pessoa que a gente coloca dentro da nossa casa, né? sim. E quando você pensa na minha infância, casais que eram, não era, era desquitada. A mulher era vista de uma forma pejorativa, como se ela fosse uma criminosa, sabe? E aí os filhos também sofriam por causa desse relacionamento que ela estava separada, né? Não tinha ainda o divórcio, era desquite, né? Até que o divórcio veio, né? Mas isso tudo com poucas gerações, né? E aí você vê
hoje, o spectrum de hoje em relação à família, e como você diz, esses novos relacionamentos, né, de homossexuais, as mulheres também companheiras, né, tendo filhos com inseminação artificial. E isso tudo deve mexer também com os filhos, né? Porque na Com certeza. cabeça de muitos jovens, ele gostaria de ter o pai e a mãe. Então, quando há um relacionamento diferente do, vamos dizer, tradicional, ele também deve se questionar. Não sei se você tem algum caso onde as crianças se perguntam: ué, mas por que que eu tenho duas mães e não um pai e uma mãe? Da onde que eu vim? A minha origem? E isso deve Sim, mexer um pouco com a sua própria identidade, né? sim. Eu tenho, sim, eu atendo uma mãe, né, homoafetiva ela é casada com outra mulher, Uhum, a outra mulher teve, né, a filha, e eu falo para ela, né, que eu falo, você é um exemplo, né, porque uhum. como ela passa princípios e valores para aquela menininha de 3 anos, eu percebo desde pequena, né, É só que importante. com certeza vai chegar uma hora que ela vai se questionar, por que que eu tenho duas mães e os outros têm um pai e uma mãe, né? Uhum, E a gente está preparando ela para esse momento, né? é. Para ela conversar sobre, Uhum. né? E aí, Inclusive para ela se relacionar no futuro com um homem, né? Quer dizer, não necessariamente ela vai seguir os pais das duas mulheres de se relacionar com uma outra mulher. E ela sim, tem que poder se relacionar com o homem sem achar que ela está cometendo alguma coisa errada, sim, sim. né? O que ela escolher, né? Porque muitas vezes realmente ela não segue, né, a preferência a orientação sexual dos pais. É. Mas isso, isso tem a ver com a culpa, né? O que Hum, você falou tem a ver com a relação de lealdade familiar, né, e o uhum, pertencimento, uhum. né? Porque é exatamente o que você está falando, né? Porque quando eu É. faço diferente da minha família, eu me sinto traindo a minha família. Exato, É porque eles isso são mesmo. meu espelho, né? Eu acho É, também, antigamente, os avós eram muito próximos, né? A avó que fazia crochê, que fazia tricô, que estava na cozinha preparando aqueles docinhos. Conforme o tempo foi passando, essa avó se modernizou, está viajando, está em cruzeiros, está no cabeleireiro. Então, a é. relação também ali. As avós de hoje estão lindas. Sim, Estão lindas. mas vamos dizer assim, a relação com os netos é diferente. Por exemplo, eu aprendi muita coisa na cozinha, no meu modo de ser, com minha avó. Ela costurava, a gente era próxima. E eu sinto que hoje eu sou avó, mas à distância. Eu tenho netos, mas que moram fora do Brasil. Então, eu até tive a minha neta mais velha, que passou um mês comigo, e é interessante o comportamento dela e como eu tive que, vamos dizer assim, aceitar até um certo momento e tentar não fazer ela mudar de como ela é, não, mas que ela observasse algumas diferenças culturais entre onde ela vive e aonde eu vivo, né? E a gente entrou um pouco em choque para não falar Sim, briga. sim. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, Uhum, eu vou seguir para eu poder passar claro.
os por slides e favor. tocar nesse assunto da sua neta. Qual o nome dela? Hannah. Hannah Hannah. Jean. Hannah Jean. A, a elegância da Ela. família, né? O nome, os nomes. É... Vamos lá, ó. É, isso aqui eu vou passar rápido, né? Uhum, Olha, os prós, né, de antes eram mais maduros em geral, né? Valorizavam mais a disciplina, os laços comunitários e tinham mais contato com a vida real, né? Porque a uhum. disciplina a gente vê como uma coisa ruim, e não é, gente. Disciplina é liberdade, É disciplina é necessário. constância. É, é, e os contras, né? Muita repressão emocional, eram crianças invisíveis, né? Uhum, Criança não tem fala, né? Pouco acesso à educação. A educação que eu falo não é só do colégio, é global, né? Que uhum, nós temos hoje. Que antes, mesmo os mais favorecidos não tinham, né, todo esse acesso. É, Antes tinha, né, isso, os padrões rígidos de comportamento e falta de diálogo. Não tinha diálogo, né? é, Hoje, né, nós temos mais liberdade de expressão, temos a conexão global, acesso à informação, uma consciência social e emocional, eu percebo, é mais falado, né? uhum, E abertura à diversidade. Que sim, também antes não tinha, né? verdade. Tem um artista que eu gosto muito, Uhum, que é o Ney Matogrosso, né? Porque ele foi um sim, pioneiro, né? Quando ninguém abria sobre o homossexualismo, ele sim. falava dele, da homossexualidade dele e não Uhum, ficava pregando para que ninguém fosse, né? Isso eu uhum. também acho bacana. Ele foi muito corajoso, Tinha porque uma também coisa, o costureiro, que, ai, me fugiu o nome dele agora, que também era homossexual e, e ele falava de uma forma muito natural e tinha respeito, né, de todo mundo. Ele é, chegou a ser político. Eu vou me eu acho lembrar, que eu sei, teve até uma novela sobre ele. pode Será que é ser, esse? eu vou me Não me lembro o lembrar, nome também. Tá, e muito legal essas histórias, né? Porque são sim, pessoas. Porque uma coisa é você ficar fazendo apologia, né? sim. A, a qualquer coisa, e outra é você, né, se assumir. E tratar com É, naturalidade, sabe? Eu percebo aqui, às vezes, que eu não acho certo. A mídia, ela é danosa, às vezes, que ela faz ênfases, né? Se, por exemplo, uma pessoa negra faz alguma coisa legal, eles fazem questão de mencionar que ela é negra. Por quê? Ela é uma pessoa, fala o nome dela. Não importa se ela é, é negra, se é branca, se é de bolinhas, sabe? Para quem enfatizar, porque ela pertence a uma camada da sociedade mais simples, como se isso fosse algo negativo, sabe? é, Isso sim. não é bom, né? É como você está favorecendo ela, não por aquilo que ela conquistou, mas pelo fato dela ter sido negra, então ela se deu bem. É, exatamente. Concordo muito com você. E É. acho, eu sou meio que militante, né, no Hum, sentido de falar do etarismo, porque eu vejo a gente muito falando de racismo, né, de N tipos de preconceitos, né, homofobia, etc., mas a gente não fala do etarismo, né, é. do preconceito com a faixa etária, Sim, e também. que é algo que também precisa ser falado, né? Isso Uhum. que você está falando, né, de chamarem a atenção que é negro, né, mostra um racismo velado, né? Sim, é. Mas isso E eu acho que ainda tem gerações para mudar, né? É, é.
é um processo lento. Até porque a É, gente que mora no Rio, por exemplo, né, infelizmente, a gente vive num local perigoso, né? sim, E aí chega uma pessoa, né, negra, um menino negro. Aí eu tô com medo dele. Mas peraí, eu tô sendo racista ou eu tô sendo. Isso é muito complicado, né, também. Isso é é muito complicado. complicado, É. porque é algo cultural também, né? Mas eu acho, sabe o que acontece, doutora Bianca? É porque tivemos a escravidão. E quando os escravos foram libertados, não havia um beabá para que eles pudessem se incluir na sociedade. Eles já eram recebidos com uma ressalva, porque eram escravos, então eram submissos. Ao mesmo tempo, para que eles possam ingressar no modus vivendo da sociedade, que era um disparate, uma sociedade que tinha um certo recursos, né? E eles não, eles também não tinham conhecimento, não eram pessoas letradas, eram pessoas analfabetas, né, que trabalhavam a terra, né? Algumas trabalhavam dentro das casas. Então, eu Uhum, acho que isso também reflete até hoje ainda um certo comportamento, até nas crianças, né, para ela sentir que ela é muito importante, sim, que ela tem todos os direitos a uma boa educação, né? Independente se ela é branca, negra, enfim. E acho que por isso também nós sofremos, às vezes, com jovens, jovens que pertencem, vamos dizer assim, a uma camada da sociedade menos favorecida, sim, não é? concordo totalmente com o que você está falando, é isso mesmo. Uhum. É, É isso porque é nós, muito estrutural, nós né? temos vários níveis de juventude no Brasil e no mundo, né? É, sim. É, isso é muito, faz todo sentido o que você está falando, né? E vou seguir aqui, tá, querida? Que eu estou preocupada com a nossa hora. Não, tá tudo bem, estamos bem. Ó, vamos lá. Ó, os contras, né? Ansiedade, imediatismo, tem até aquele livro, Nação Dopamina, né? Que Uhum, fala muito disso, né? Que a gente quer tudo para, né? O jovem quer tudo para ontem, né? iFood, uhum, né? Compra pela internet. E isso é uma estratégia, inclusive, de dominação social, né? Que ele não percebe que uhum. ele está nela, porque a internet é uma estratégia de dominação, né? Sim, É, o excesso de estímulos digitais, né? A fragilidade diante das frustrações. Eu acho o jovem muito frágil, né? A gente vê nas clínicas quando chegam, né? Eu trabalhei durante um tempo na clínica San Román, uhum, que é uma clínica muito boa, humanitária e tal, e eu vi as pessoas chegando lá, né, dependência química e psiquiatria. Eu via os jovens de 14 anos, né, não é nem jovem, adolescente uhum, ainda, sim. com automutilação, né, Uhum. históricos de borderline, tentativa de suicídio, e todo dia chegam pessoas lá com tentativa de suicídio. É porque isso não é falado pela Divulgado, mídia, né? é. Mas infelizmente é o que a gente vive, né? Isso aqui também, né? Isolamento e comparações, né? Muita comparação, né? Pela internet. E assim, É lavagem quando a gente está. cerebral. Isso, é. E quando a gente é adolescente, né? O nosso córtex pré-frontal, ele não está formado, né? A gente ainda não terminou de amadurecer, né? E essa parte da tomada de decisão, né, do controle inibitório, freio de impulso, não foi formada. Então, eles são o nicho de mercado, né, que a mídia digital gosta muito, né? Fácil manipulação. A dependência de validação externa,
eu percebo assim a dependência de curtidas, né? Sim, é uma De, vaidade que realmente não te leva a lugar nenhum. é, É uma falsa, vamos dizer assim, uma coisa, um sonho de verão, não é isso, real. É. exatamente, Uhum. exatamente. E Hum, isso eu me lembrei de você, né, da nossa conversa. Me lembrei de mim também, né? As barreiras na comunicação intergeracional, né? hum. A nossa linguagem é diferente, até a maneira de escrever é diferente. A minha filha escreve abreviando tudo, né? E aí a gente fala, né, Mirelle, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Porque É. tem agilidade, mas se você for perceber, a maioria não sabe fazer uma redação escrita, né? Os mais É. novos. A Eles geração não sabem falar. Você quer é manter uma conversa, um certo nível cultural, eles não conseguem, eles só conseguem digitar. isso, Isso me chocou bastante. Eu digo, gente, falar é tão importante você expor, né, a sua visão, um pouco do seu conhecimento, o seu questionamento. É importante. E não ficar só no clique, 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 né? sim, Porque na é minha verdade. geração, a gente em casa, a gente sentava na mesa, nas refeições, e era um momento do meu pai, minha mãe falarem, minha avó, e a gente podia também falar algumas coisas. E eu me lembro, muito pequena, a gente só ouvia, a gente não falava. Para você Isso. falar na conversa de adultos, alguém sempre ia fazer um comentário não muito simpático. Não, você é muito criança, fica quieto. Isso mesmo. Eu sei bem que é isso. E isso que você está falando da geração, né, dos jovens, é a velocidade de resposta, né? Eles querem que a gente responda rápido, né? E eu procuro trabalhar muito isso com os Uhum, adolescentes que eu atendo, sim. explicando que a cognição da mãe dela, da avó dela, não é igual a ela, que ela não Sim. faz isso de propósito, e Não? até é uma crueldade a falta de paciência, É um porque outro paciência é um timing. ato de amor, Sim, né? sim. Eu notei isso quando a gente andava, ela sempre andava na minha frente. E eu dizia, diminui a velocidade, vamos andar junto, sabe? Então, ela não tinha, parece, a consciência de, bom, eu sou uma pessoa de uma certa idade, eu não tenho o mesmo pique que ela, bem mais É, jovem, tem, né? Inclusive, para você assistir um filme, eu notei também. Um filme que dura 1 hora, 1 hora e 20, coisa, é ótimo. Eu presto atenção e vou vendo o filme. Ela começava a ver o filme e no celular, toque, toque, toque. Então, como é que você presta atenção no filme enquanto você está no toque, toque, toque? Sabe? Eu dizia, deixa o celular, presta atenção no filme, né, para não perder vamos dizer assim, a mensagem, né, da história, né? Eles é, não têm paciência. não tem. E falta aquela escuta ativa, né? Que é escutar com o ouvido de ouvir, né? E Exatamente. também, Prestar atenção. e assim, toda aqui, eu coloquei aqui, né, suposições e preconceitos, porque toda generalização Uhum, é pouco sábia, né? uhum, Eu acho que a gente deve valorizar, porque são dois tipos de inteligência, né? A inteligência do jovem e a sim, inteligência do mais velho. Já foi comprovado isso, né? uhum, Tem várias pesquisas que falam sobre isso, que
as melhores empresas elas estão misturando, né, a experiência da maturidade com Uhum, a inteligência diferente, né, uhum, da juventude, que é uma inteligência sem experiência, porém uhum. com rapidez, com inovação, né? Sim, mas o que me assusta também muito é essa falta de paciência, não é só em certos setores, não, é geral, sabe? E nada na vida é tão rápido. Os relacionamentos, as convivências, tudo tem tempo para você amadurecer, criar raízes, ser uma fortaleza, né? E isso não está acontecendo com os jovens de hoje. É o Exatamente. imediatismo. E aí, hoje, muitos jovens também alcançam, vamos dizer assim, situações nas empresas de sucesso, ganham muito dinheiro, né? Mas é muito superficial, né? E isso não é uma sociedade sólida, Sim. né? Mas olha, Mirelle, eu acho que a gente é necessário a gente aceitar que isso Hum. veio para ficar, né? Porque senão a Ah, gente vai sim. sofrer, Não, com a né? inteligência artificial agora também, né? E o que esse trabalho que você está fazendo é muito bacana, de conscientização. É, por exemplo, já que existe e que veio para ficar, e que Sim, bom, né? Porque tem a maior parte é boa, sim, a maior parte que eu falo é da tecnologia, inteligência artificial, sim, né? Porque quem estraga é o humano, né? O negócio em si é bom, sim. né? E isso que você está falando tem a ver com isso aqui, né? O brain rot, né? É, Que é o apodrecimento do cérebro, é um sim. termo que está sendo usado, porque as pessoas estão ficando com confusão mental. Porque, por exemplo, eu estou com o celular, aí eu vou Uhum, lá passando, né, para baixo. E às uhum, vezes eu vou passando é, lá na, seja qual for a rede social, né, que a gente uhum, passa, um assunto não tem nada a ver com o de baixo, e depois vem outro que também não tem nada a ver. E aí você sim. nem matura o que você falou, você não matura a informação, né? Não, Você ainda está refletindo sobre uma informação, já veio outra. Aí você sim, nem refletiu. Aí vem outra de outro tipo, né? sim. É, eu Eu tomo. perguntei, por exemplo, a Hannah, porque ela ficava horas, e eu perguntei, vem cá, você usando isso direto, que benefício você absorveu de tudo isso que você está olhando? Ela foi bastante honesta, ela falou nada. Enquanto que, pois é, na minha juventude, nós íamos para a biblioteca para ler livro. Quando tinha aniversário, a gente presenteava uns aos outros com livros. E a gente comia aqueles livros, tinha da Hardy Boys e outro que era para meninas. E a gente queria saber, né, como é que é a história e tudo. Então, era uma outra visão. Então, no final de tudo isso, que ganho essa juventude tem com todas essas mídias e também aquelas pessoas que são hoje em dia que nem artista, né? Blogueiras que influenciam os jovens a se vestir de tal maneira, a falar de uma tal maneira, né? Se maquiar, enfim, que benefícios essa juventude está adquirindo com essa gente. É por isso, Mirelle, que quando eu atendo, né, eu sempre enfatizo muito quando eu atendo adolescente, preste atenção no que você segue, né, quem você Conteúdos. segue, é, porque até É. a gente tem que prestar atenção muito com isso, Sim, porque nós também somos influenciáveis. O negócio é encantador, né?
Se sim. deixar, eu vou ficar só seguindo coisa de marca, e o mundo não é isso, né? O mundo não é isso. Não, Ao mesmo tem muito tempo, material interessante, muitas é, palestras, né? O TED, por exemplo, tem o TED, não sei se você conhece. eu adoro que Eu fala de também. neurociência. De vários assuntos e são pessoas muito preparadas. Então, ali você Sim, tem, o que a gente chama em francês, l'embarras du choix. Você tem assuntos um universais, cardápio, né? exatamente, de pessoas que entendem do assunto e uma forma bastante simples de apresentar. Então, quando você adquire isso, é conteúdo válido, né? Palestras, né? Agora, coisas de um minuto, uma fração de segundos, é É. difícil que ela realmente vai te alimentar algo positivo que você vai dizer assim, ah, eu posso aproveitar esse conhecimento. Uhum, é. É, isso é um fato, né? O que você está acontecendo, né? Tem a nanofobia, né? Uhum, Que é a abreviação, né? De No Mobile Phone Phobia, né? Ou é. seja, fobia, angústia de ficar sem acesso ao celular. As Aí é o pessoas fim do ficam mundo. desesperadas. É. E isso que você está falando, né? Mirelle, eu acho que é um caminho sem volta, né? Que a gente vai ter que aceitar, mas que nós, né, como educadores, né, como Uhum, tendo um papel social, né, que sim, nós temos, a gente fazer esse trabalho de conscientização. As sim. pessoas, por exemplo, nem sabem que têm dependência, né? É. Por exemplo, existem irmandades no moldes Uhum, do AA, Alcoólicos Anônimos, NA, sim, Narcóticos Anônimos, que são para dependência de internet e tecnologia, né? É o sim. DITA, tem o GAA, né? Game Adictos Anônimos, né? Que é um grupo de ajuda aos Jogos. dependentes de É. jogos. Eu fui a uma festa, Relacionamento, desculpe te interromper, relacionamentos. Já existe casos que a pessoa não consegue se relacionar ao vivo e a cores. Ela se condicionou a se relacionar através de uma tela. é, Imagina. e tem gente que fica noiva sem nunca ter visto o rapaz. É. Tem de tudo, né? Ué, haja agora o Baby Born. O ribó, né? É, Aquilo é um estudo social. é. E A muito gente vê aí uma profundo. dificuldade de conexão, né, de vínculo. Sim, porque cada caso é um caso, né? Depende da pessoa, a condição dela, a experiência dela de vida para ter adquirido aquela boneca. Então, cada Sim, caso é um caso, né? isso aí, isso que você está falando. Cada caso é um caso. Tem caso ali que foi uma transferência. A pessoa não conseguiu ter filho, tentou ter filho. Cada caso é um caso, né? É, é, E isso que você está falando é muito vasto, né? Esse assunto nosso. é. Tem um livro, eu adoro Bauman, né? Que é aquele autor do livro Amores Líquidos, né? Porque Uhum, hoje está assim, né? Se a pessoa não atende os meus pré-requisitos, pum, bloqueio, né? Eu bloqueio, é, né? Não, é incrível como que está isso, né? E é virou um verdade. cardápio, né? Um cardápio humano, né? É Os verdade. aplicativos de rede social, É. tudo isso. Sabe o que me lembrou? Quando a televisão começou, e aí tinha teleteatro, e tinha o início das novelas, como que as pessoas se viciavam. Se elas perdiam um capítulo, era o fim do mundo. Hoje, nós temos a internet. Basta a internet cair, que é um alvoroço, né? Então, o celular também. Eu chamei isso o terceiro braço. Isso mesmo. Ele virou uma extensão de nós, né? O celular, Exatamente, né? exatamente. É.
O que será que vem por aí, doutora Bianca? Pois é, Para a geração é, da sua filha, da minha é, neta? É. Mirelle, eu vejo, né, que eu até coloquei aliados ou rivais, né? Que tudo é o que eu faço da rede social. Você sabe que eu bloqueio várias coisas assim que são os distratores, né? Uhum, São coisas que me desviam dos meus objetivos, né? sim. E assim, por exemplo, no meu caso, eu adoro ver documentário sobre a mente psicopata, por exemplo. Só que eu sei Uhum, que é uma coisa pesada. sim. Então eu tomo cuidado de não ficar vendo muito aquilo, porque nem me Uhum, faz bem, né? Mas sim. ao mesmo tempo, eu ali eu tenho um intuito de Man- estudo. Manter o É o que você equilíbrio. é isso aí, é o É, equilíbrio em é. tudo, né? Sim, A pornografia também, né? Eu tenho também pacientes viciados em basto, pornografia, basto. né? E tem até o APA. A APA é uma irmandade Uhum, focada para adictos à pornografia, né? E que o cérebro da pessoa é. fica completamente sexualizado, né? Ele não consegue ter relação com a parceira, que ele quer que a parceira tenha uma performance de uma Sim, atriz pornô, né? sim, E isso também é uma desconexão social, né? Porque é sim. mais fácil, né? Um vício, é um vício. É. É, Então, como a isso gente mesmo. fala, é um negócio de uma faca de dois gumes, tanto para o bom É, como para o negativo, né? Então a gente hoje também, você vê, antigamente a gente saía muito, passava muito tempo assim na praia, no clube, né? Na casa dos amigos. Hoje o isso. convívio é muito É, diferente, né? é. Quando os filhos A, saem de noite, os pais não dormem. Uhum. é. A internet chegou na minha vida, né, quando eu era jovem. Então eu peguei a Uhum. juventude nos dois termos. E a gente hoje acha impossível, né, viver sem, né, a É, é, tecnologia. E isso que você está falando, né, eu acredito que isso aí dão muitas lives, né, para assim, para assuntos específicos, né? é, Porque é tão amplo isso. é. Tem a neurociência também, né? Eu tenho estudado muito neurociência, né, como psicóloga, como neuropsicóloga, Uhum. e a gente vê, né, o sistema de recompensa. A gente está com o sistema de recompensa viciado, né, É, em pegue, pague, em contratar. A gente contrata até gente, né? É tudo, não é só é. garoto de programa, tem Não, marido de aluguel, tem tudo agora, né? sim. Então, Abriu portas nunca antes imaginadas, né? e foi muito legal que quando você me chamou para falar desse assunto, sabe, eu fiz uma boa reflexão, né? Que nós temos tendência também, aí a gente tem que ver a nossa parte, né? De Claro. sempre achar que a próxima geração é pior, né? É uma tendência mesmo. Eu me lembro da minha mãe falando Uhum. como a minha geração estava perdida. A minha geração foi a que começou a época do ficar, né? Uhum. Porque ninguém ficava. Aí começou, meu É, Deus, como assim ficar, né? Hoje é, em dia o negócio é muito, ficar não é nada, né? É muito pior. Pessoas estão fazendo sexo na rua, né? Enfim, principalmente, é. a gente mora no mesmo bairro, né? Aqui quando tem carnaval, né? Eu já Uhum. vi, né? Ninguém me contou, eu fiquei chocada, assim, É. porque tudo é uma coisa boa, né? Sexo é bom, comer é bom, comprar é É, bom, mas você internet é bom, sabe, tudo é a maneira. tem um livro que é O Pêndulo, que Hum, ele vai de um lado ao outro. E quando você tem isso da permissividade, chega um ponto que aí o conservadorismo quer voltar algumas coisas, sabe? Então, eu acredito que isso possa acontecer também, né? Não radicalismo, eu acho o radicalismo muito perigoso, sabe? Mas a promiscuidade também é perigosa,
né? Jovens com pouca idade engravidando, fazendo aborto, sabe? Eu acho que o ser É, humano ele tem que se respeitar mais. E a partir do momento que ele tem a consciência de um relacionamento físico, ele tem que ter bastante maturidade para assumir esse ato, para com ele e para com a outra pessoa, sabe? Porque você se desvaloriza, sim, sabe? Isso não é sim. bom, não é A bom. mulher confundiu, né, o empoderamento com a promiscuidade, com competir com o homem. A gente não tem que competir, nós nos Não, complementamos, né? exatamente, ser parceiro. É a cara metade, porque cada um tem uma característica, a mulher tem uma certa característica e o homem tem as suas características, e um faz o complemento do outro, né? Um aprende com o outro, porque ninguém sabe tudo, né? A gente sabe um tanto, e o outro vai nos ensinar algo que a gente não sabe, não faz parte da nossa vivência, nossa formação, né? Os relacionamentos, o próprio conhecimento, quem somos. As pessoas deveriam começar a repensar, né, e reconstruir o ser humano, É. E a né? gente não perder a nossa identidade, né? Como Nunca, nunca. você está falando, assim. É. Por exemplo, desculpa, tá na moda marrom, né? Mas eu gosto de marrom. Eu gosto, no meu caso, assim, esses tons Aham, terracota, sim, eu gosto, mas eu percebo que começa todo mundo a usar marrom. Na academia, eu reparei isso, as mulheres. Eu falei, é. gente, será que todas elas gostam ou elas estão indo com a manada? É um detalhe bobo, mas isso é um Mas, retrato da nossa sociedade, né? sim, vai dar valsa. É. É, isso. Não, E aí eu eu, me visto para mim, eu não me visto pelos outros. O que me exatamente, sinto bem e que combina com quem eu sou, tá ótimo. Só porque tá na moda, eu não vou parecer é, um palhaço, isso. né? É. E esse trabalho de conscientização, né, do Uhum, jovem, eu acho que tem tudo a ver com isso, né? Porque o verdade. jovem está Uhum, dependente de aprovação alheia, de é, likes, é. né? Eu E tenho é o que desejo, sabe, doutora Bianca, de conseguir um grupo de jovens, né, de alunos de universidade, para a gente fazer um workshop, de conversar com Uhum, eles e ver uhum. as dúvidas que eles têm, vamos dizer assim, as observações, eles em relação aos pais, né? Eles se sentem prisioneiros? Não, eles conseguem ter muita liberdade. Como é que é isso? Como é que hoje isso está funcionando nas famílias? O que que a senhora acha? Não seria uma Acho boa, maravilhoso, né? acho Eu, muito bom. eu vou Eu fazer isso e lhe falo para a gente fazer esse acho muito workshop. bacana. Eu É. trabalho com grupos, né, terapêuticos toda terça à noite no Uhum. downtown, né? Olha, Mas é focado sim. na clínica que eu trabalho. É ali na clínica Núcleo Integrado de Uhum. Psicologia e Psiquiatria na Café. Mas é Uhum. voltado para familiares de Sim. pessoas com qualquer disfunção, transtorno bipolar, né, Uhum. dependentes químicos, Sim. mas muito bacana isso. É. É super topo. Bom, nossa hora chegou. Então, eu Chegou. No achei o final deu tudo bem. máximo, tá ótimo. Eu acho que o conteúdo, né, foi muito rico. Muito obrigada. Eu me sinto honrada Obrigada, com a eu. sua É uma fala honra e, ser convidada, porque eu vejo que é uma instituição séria sua, com né? certeza. E é Séria, com um credibilidade, a intenção é muito boa, né?
Sim, com certeza, né? E como eu digo, se a gente pode estar ajudando alguém que vai ouvir a sua fala, né, o seu depoimento, é sempre bom, né? Se no final de tudo que a gente vem fazendo ao longo desses 24 anos, a gente conseguir fazer com que uma pessoa repensasse, parasse para refletir, já ganhamos nossas medalhas. Com certeza. Lhe passo o microfone para Obrigada. suas últimas considerações. Eu tenho só que agradecer e acho que isso é um debate sem fim, né? Que a gente tem que continuar fazendo o nosso trabalho aí de divulgação social, né? Isso mesmo. De conscientização dos jovens e do mais velho também, né? Ah, muito Porque são obrigada. conflitos de gerações, né? Não existe uma Sim, certa ou errada, são não, conflitos geracionais mesmo, com né? certeza. Olha, muito obrigada, agradeço a todos que estão presentes e aqueles que vão estar assistindo essa gravação, e a gente se vê muito em breve. Tchau para todo mundo. Obrigada, Tchau, muito tchau. obrigada. Tchau.